Tudo bem com vocês? Sim. É sempre muito bom vir aqui falar com vocês, é sempre um prazer. Então vamos começar a nos conectar todo mundo com a espiritualidade. Vou pedir para todos fecharem os olhos, ficarem em posição confortável, para que a gente possa se conectar fazendo um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Olha que isso ficou bonito. Bom, hoje a gente vai falar sobre a arte da escuta, que vocês vieram fazer aqui, me escutar um pouquinho. Bom, desde sempre, a gente sabe que o ser humano ele tem um hábito mais de falar do que de escutar. Para começar, vamos lembrar que escutar e ouvir são coisas diferentes. Ouvir é algo mecânico. Você está aqui, você está ouvindo o barulho do ventilador, o barulho da rua, qualquer coisa. Isso é o ouvido, é inerente. Você está aqui, você tem uma audição, ela funciona e você está escutando, ouvindo, querendo ou não. Escutar. Escutar é algo que precisa de uma ação. É uma ação de escutar. Eu quero escutar, precisa da minha atenção. Existe ali uma atenção diferente, né? É uma demanda, onde você está escolhendo prestar atenção. E aí que a gente para pensar, né? Nesse mundo hiperestímulo, né? A gente é hiperestimulado o tempo inteiro. Literalmente os barulhos que nos acometem o tempo inteiro, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. E aí é tanto compromisso, é tanto a fazer, a gente vive uma vida tão corrida e consequentemente com pressa o tempo inteiro. E isso tem nos tornado cada vez mais ansiosos, cada vez mais imediatistas. Sendo assim, quantos de nós se dispõem a escutar? Poucos são os que se dispõem a escutar. E muitos são os que se dispõem a falar. A busca por cursos de oratória, de comunicação, porque o marketing exige comunicação. Hoje em dia você abre o Instagram, metade do Instagram é vendas, é marketing. Então todo mundo está pesquisando em como falar, como se conectar, qual a melhor forma. Tudo isso tem um lado muito bom, porque falar é muito importante. Saber falar é muito importante. A comunicação é essencial na nossa vida. Mas, enquanto alguém fala, alguém escuta. E quem escuta, né? Eu estava pesquisando sobre isso, né? E falando, agora a gente precisa de um curso de escutatória. Não é mais oratória. A gente precisa de um curso de escutatória, porque a gente precisa aprender um pouco a escutar. E aí, o Fábio sempre brinca com isso, é verdade, né? Da história da Chapeuzinho Vermelho. Por que 2 orelhas e uma boca? Para te ouvir melhor. A gente precisa ouvir mais, falar menos. A pessoa, se a gente tivesse 2 bocas, meu Deus. Eu mesma, se tivesse 2 bocas, não sei o que seria. Não sei para onde que eu ia parar, não. Bom, Jesus muitas vezes nos ensinava por parábolas, por histórias. E uma dessas vezes, um de seus discípulos fez uma pergunta, né? Questionou: por que falas por parábolas? Como quem diz, por que falas de modo que a gente não entende, claro, facilmente, assim, de uma vez? E a resposta foi dada, né? Tá em Mateus capítulo 13, versículo de 3 a 16, onde Jesus diz assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes
são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Nesse caso, porque escutam, que é a palavra que a gente está usando aqui, né? Mas é exatamente isso. Hoje, somos nós quem não escutamos. A vida nos traz milhares de possibilidades, o dia inteiro. São ensinamentos diários, por diversos meios de comunicação. É que a gente anda muito corrido e a gente não consegue parar para escutar, para prestar atenção. A gente anda desatento, além de reativos, né? Nós não damos a oportunidade de escutar, de aprender. Quantas vezes em uma conversa com alguém a gente interrompe essa pessoa antes dela terminar de falar? A gente pressupõe o que é que ela quer falar e a gente já está respondendo. Ela mal terminou de falar e a gente já está cortando. Ah, é por isso, aquilo. Várias. Eu sou uma delas também. Ou então, quando você segura a palavra, você abre a boca fica entreaberta, né? Como se você já tá pronto. A pessoa tá terminando, você já tá ali, ó. É isso aí. Aí você fica, caramba, acho que eu tô um pouco realmente assim, meio reativa, meio ansiosa. E por que até a palavra reativa? A gente entrou num modo tão de defensiva que às vezes a pessoa não tá falando nada demais e a gente já tá se defendendo. Já tá ali, ó, rebatendo. Você não tá nem respondendo, você está rebatendo. Difícil, né? E a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, né? Não nos damos o tempo, nem a chance dessa escuta atenta, sem um pré-julgamento. A gente precisa absorver, compreender o que a pessoa está falando, refletir. E aí sim, responder, se for o caso de responder. Da mesma forma que muitas vezes a gente não aproveita as chances de escutar o que não foi dito especificamente por palavras, mas que foi dito pela espiritualidade, que fala com a gente, sussurra com a gente por diversas formas o dia inteiro. Ela sussurra por meio da natureza, ela sussurra por meio de pensamentos que surgem, bem entre aspas, na nossa cabeça. Ela surge de modo intuível, né? Dos sinais que o nosso corpo nos dá, das conversas com as pessoas que vêm falar com a gente. Quantas vezes vocês não falaram com alguém de alguma coisa e aí você nem esperava ouvir alguma coisa? Você fica olhando e fala, caramba, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Foi pra mim mesmo. Interessante. Às vezes essa pessoa foi intuída a te ajudar, a te trazer aquele auxílio. Bom, comecemos então, literalmente pelo começo. Por onde a gente começa? Por nós, né? A gente precisa parar para escutar primeiro a nós mesmos, porque nem isso a gente faz. A gente sai correndo e não presta atenção em absolutamente nada. Então, grande parte das perguntas que a gente faz, a gente vem aqui no centro, ai Deus, por que isso está acontecendo? Espiritualidade, por que tá assim? Esse problema, por que tá assado? Ou isso ou aquilo. A maioria dessas respostas a gente já sabe. Ela já nos foi dada, a gente já teve alguma intuição, a gente já teve algum sinal, mas a gente passou, a gente não conseguiu prestar atenção, a gente não escutou. É preciso que a gente escute a cada sinal, né? A gente precisa escutar nossos pensamentos com sabedoria e discernimento, porque nem tudo que a gente pensa é bom. Como diz a própria Gil, a mente que mente, e ela vive enganando a gente. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento para entender nossos próprios pensamentos. Mas pra gente ter esse discernimento, a gente precisa parar para ouvi-los com atenção, com cuidado. A gente pensa o dia inteiro, né? E a gente vai virando numa bola infinita, que a gente engata a quinta ré ali, ó. A ré, ó. A gente engata a quinta marcha, vai embora. Precisa parar um pouquinho. A gente precisa escutar o nosso corpo físico. Quantas vezes ele dá sinal pra gente e a gente não presta atenção? Se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção no início dos sinais, isso nos pouparia de várias evoluções patológicas. Né? Se a gente prestasse um pouquinho de sinal na dor, aquela dorzinha que a gente fala, isso aqui não é nada, besteira, vou
vou seguir, vai dar tudo certo. Aí essa dor lá na frente se torna um outro problema. Porque daí a gente precisa de um problema maior que literalmente para a gente pra prestar atenção. Que daí a gente vai no médico, e daí o médico vai falar pra gente. E ainda assim, a gente precisa entender a raiz do problema, né? O espiritismo, se a gente for pensar, todas as doenças patológicas fisiológicas, quando elas já aparecem no corpo, elas já apareceram no espírito, ó. Perispírito, espírito, a gente já estava com aquilo ali se desenvolvendo e a gente não deu atenção. Mas os sinais, com certeza a espiritualidade deu um sinal. O seu corpo emitiu um sinal. Alguma coisa ali apareceu. Mas a gente passou reto, a gente achou que era uma bobeira. A gente precisa escutar nossas próprias palavras. Um diálogo com os outros. Vocês nem imaginam o tamanho do exercício que é isso. Gigante. É um aprendizado e é bem difícil. A gente precisa estar atento a todos os sinais, a todas as conversas, a tudo aquilo que a gente escuta de forma dita e não dita. E aí a gente vai conseguir um pouquinho mais. Escutemos aos que nos cercam, aos que nos chamam, aos que nos passam, inclusive aqueles que nos desafiam. Eles sempre têm um ensinamento muito importante para nos trazer. Mas a gente precisa escutar com caridade, com sabedoria. Escutar é um ato de esvaziar-se de si para escutar o outro. Você precisa se livrar dos seus pré-julgamentos, dos julgamentos que a gente tem pela bagagem, né, das coisas que a gente carrega, que aconteceram com a gente. Mas não é porque aconteceu comigo que tem que acontecer com a Gil, que tem que ser igual com a Rita. A gente precisa se livrar disso para ouvir o outro, para que de fato a gente consiga compreender. Como um quadro branco, que a gente possa ir pintando de acordo com o que a pessoa fala, sem a interferência das cores que a gente quer pôr. E aí, isso também com as coisas que a vida nos traz. Então, que a gente consiga sempre ir buscando um pouquinho mais. Eu gostaria de fazer uma meditação curtinha, vou passar só um pouquinho com vocês, pra gente já ir entrando e absorvendo tudo isso. Então eu vou pedir para vocês sentarem em uma posição confortável, fecharem os olhos, respirarem fundo. Vai prestando atenção e vai escutando a sua respiração. Escuta inspirar e o expirar. Presta atenção nas batidas do seu coração. Vê se ele está rápido. Vê se ele está mais calmo. Escuta o que ele tem a te dizer. E aí então, vá para algum lugar que lhe traga conforto. Algum lugar que você consiga se sentir à vontade, que você se sinta livre. Pode ser na natureza, pode ser no seu quarto. Nesse lugar, você se permite sentar, você se sente tranquilo. Ali, com a mente livre, você deixa que os pensamentos venham, ou que os barulhos que te chamam a atenção. Você vai prestando atenção e vai vendo a mensagem que isso pode te trazer. Você acolhe todos esses pensamentos, preenche o seu espírito e uma luz branca invade esse lugar, quase como um clarão.
isso não te ofusca, te abraça. Essa luz branca se transforma em uma luz azul que te traz calma. Você vai respirando mais devagar. Você vai soltando toda e qualquer tensão. Vai se sentindo relaxado. E aí você dá um suspiro bem fundo, soltando todo e qualquer resto que ainda tenha de energia, já conectado com tudo aquilo que está ao seu redor, de forma tranquila e escutando o seu interior. E aos poucos você volta a se conectar com o seu corpo físico, aqui e agora. Se preferir, você pode até espreguiçar. E já conectados, a gente pode agora ir para a palestra de hoje. Todo mundo bem? Todo mundo acalmou. Então vamos juntos agora com a palestra da Gil. Gratidão a todos. Todo mundo acalmou? Gil, só um pouquinho. Sim. Tem um celular tocando numa bolsa verde na biblioteca. Quem tiver uma bolsa lá, pode precisar, por favor. Obrigado, Gil. Tá parecendo campanha de hospital, né? Estamos chamando. Gente, vamos fazer então, né, depois dessa meditação gostosa que a Tati nos alinhou. Isso aqui lembrou muito uma palestra da monja Coen, né? Coen, onde estava aquela barulheira lá no auditório ali em Osasco, e ela fez uma meditação simples e todo mundo acalmou, alinhou o padrão vibratório, energético, para começar a palestra, né? Então, já que todos estamos, né, na mesma sintonia, vamos fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, agradecendo a Ele por mais um dia de vida. Vamos agradecendo a esse Pai por todas as experiências que passamos até o dia de hoje, todas as lições que já aprendemos, e vamos agradecer também aquelas que ainda não aprendemos, mas que esse Senhor de amor, de benevolência, possa nos fortalecer na fé, na esperança, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Com a ajuda do nosso Mestre e Irmão Jesus, temos a certeza que estamos sendo bem conduzidos rumo à nossa evolução espiritual. Este Pai de amor e misericórdia sabe de todas as nossas aflições, de todas as dores que sentimos, e de alguma forma Ele está colocando o lenitivo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nos ajudando dia após dia a seguir em frente. Gratidão, Pai, pela vida, gratidão por essa encarnação. Agradecemos também aos nossos mentores, que sempre estão conosco, nos protegendo. Vamos agradecendo a essa casa que abriu as portas e nos acolhe com tanto amor. Gratidão a todas as coisas boas do nosso dia a dia. A água que tomamos, a cama que dormimos, a roupa que vestimos, ao ar que nós respiramos. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem. Estamos aqui porque viemos buscar a palavra, que é o alimento espiritual. E sem o alimento espiritual, a gente não consegue. Você pode ter a conta bancária recheada, você pode ter uma saúde excelente, você pode ter um grande amor na sua vida, mas isso não te impede de sentir vazio dentro do seu coração. Vamos desligar os celulares, pôr no vibracal, modo avião. Por quê? Porque eu já conheci pessoas que tinham tudo isso e cometeu suicídio. A pessoa tinha amor,
A pessoa tinha dinheiro, a pessoa tinha beleza, tinha saúde, mas não tinha um alimento espiritual. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é muito importante, é muito importante. E o que nós, hoje em dia, a gente está vendo? Pessoas com depressão, pessoas com muita tristeza, desanimado. E quando você busca esse alimento, você se fortalece. Ninguém te fortalece, você se fortalece. Porque muitas vezes tem pessoas, 10, 15, 20 pessoas, tentando te fortalecer, te animar, te motivar, e você não consegue. Mas se você vai buscar esse alimento dentro de você, que está dentro, o remédio que você precisa, não está do lado de fora, está dentro de você, através da sua fé. E eu vim falar hoje, não foi sobre isso não, eu vim falar sobre não julgueis a fim de não ser julgados, né? Olha só, agora que eu vou falar, é que eu fui falar desse alimento espiritual, porque às vezes a gente se perde por aí nos caminhos, e estamos chegando no final de ano, às vezes a pessoa está meio caidão na área, né? Meio desanimado, Ju, esse final de ano está meio xoxo. Então eu quero que vocês, para o ano de 2024, que vocês sejam pessoas mais disciplinadas em relação a esse alimento espiritual, ok? É uma sugestão, não é uma ordem, não estou mandando, eu só estou sugerindo, tá? Estou dando uma dica aí muito importante que eu acho que vale a pena. E o tema é não julgueis a fim de não ser julgados. De nós, todos nós aqui julgamos, condenamos, ô língua ferina, como diz os antigos, né? Ô língua perversa, ô língua que deveria, quando a gente partir, ter um caixão para o corpo e outro para a língua. Homens e mulheres, porque homem, quando dá para falar também, gente, julgar e condenar, haja condenação. Então, vamos entender um pouquinho, vamos ver se a gente começa, como a Tatiane falou, sobre esse ato de escutar, né? Que é um dom, que nós possamos vigiar nesse julgamento que a gente faz para todo mundo. Todo mundo não, a maioria das pessoas a gente julga e condena. A gente já é um juiz e já faz a condenação e pronto. E somos muito preconceituosos. Falo mal, e daqui a pouco eu estou rezando. Gente hipócrita, me considero também, gente. Que às vezes a gente escorrega e a gente fala mal. Mas fala, mas o que eu estou ganhando falando mal de fulano? Julgando fulano. Mas é um mau hábito que a gente pegou lá da infância. A gente viu papai e mamãe julgando, né? E cresceu vendo aquilo. Então, aquilo é normal e não é normal. Porque se você julgar, né, e condenar, por quanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros? Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Isso aqui está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Da mesma forma que você julgar e condenar, você será julgado e condenado. Então, a gente precisa começar a prestar atenção que se a gente julga, se a gente condena muito, seremos também julgados e condenados muitas vezes. Agora, vamos ver as vidas passadas. Será que lá nas vidas passadas a gente não foi pessoas que fazia sempre isso? E hoje, nessa atual encarnação, todo mundo nos julga e nos condena? Você fala, mas não é possível, tudo que eu faço está errado, tudo que eu falo está errado. Então, a todo momento você está sendo condenado. Mas pensa, a gente só passa pelo que a gente fez alguém passar, nessa vida ou em outras vidas. Toda dor, todo sofrimento que eu estou passando hoje, eu já causei a alguém. Então, eu não sou vítima, nenhum de nós aqui presente é vítima. E nós temos no mundo a lei natural, que é a lei divina, ela é única, ela é verdadeira para a felicidade do homem. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela está escrita na consciência. Isso aqui é do livro dos Espíritos, né? Pergunta 614 e 15. Mas
essa lei divina, essa lei natural, ela é inerente, ela existe, ela se faz presente porque ela é imutável como o nosso próprio Deus. Mas, sempre tem um mas, nós temos as leis humanas. O que são essas leis humanas? A sociedade, para que tenha harmonia, ela necessita das leis humanas, independente das leis naturais. As paixões humanas levam as leis humanas a serem mutantes, progressivas e variáveis. Por quê? Porque o homem está sempre mudando, sempre tomando decisões diferentes. E essas paixões é da carne, né? É vibrações mais densas e é loucura total. O homem está sempre nessa mutação. E, consequentemente, vem a essas leis humanas. E nesse momento, preocupam-se só apenas em punir o mal depois que ele foi praticado. E esquece-se de procurar preveni-lo, ensinar e incitar ao bem para evitar, né, cometer tal delito. Prevenir. Algumas pessoas aqui têm convênio. E muitos dos convênios, eles fazem programas de prevenção. Né, de prevenção para que a pessoa não somatize uma diabetes, uma pressão alta. Da mesma forma, nós deveríamos fazer com essas atitudes do dia a dia. Quando tem um mal instalado, nós vamos lá, condenamos, né? A gente pune. Um filho fez uma coisa errada, a gente vai e bate. Hoje eu ouvi uma coisa, eu não queria ouvir, né? Eu não gosto de ouvir, é da Atena. Estava lá no canal, estava num lugar e a televisão estava ligada. E uma criança de 8 anos foi morta pelo pai porque ela levou uma surra. O pai matou a menina de 8 anos. Caramba, gente, vamos educar, vamos ensinar, vamos orientar primeiro. Já foi o tempo que a gente se espancava uma criança, né? A ponto disso que é uma barbárie. Ainda tem espíritos assim, infelizmente. Né? Então, antes da gente punir, vamos orientar, vamos educar. Faça desse jeito. Ah, mas eu já falei 1, 2 vezes. Quantas vezes você vai precisar falar? Não importa. 1 hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode desistir. Educar realmente dá trabalho, dá muito trabalho. Ajudar uma pessoa no seu progresso espiritual, mais ainda. Você vai desistir? Não, você vai persistir. Você vai ajudar essa pessoa no momento de dificuldade. Então, não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidades de leis tão rigorosas. Se nós tivéssemos, né, sido educados de uma forma aonde já não existisse essa coisa, né, do julgamento, né, da condenação, da punição. Em alguns lugares fala assim, Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém. Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é amoroso. Deus não castiga ninguém, mas desde pequeno a gente ouve, Deus vai te castigar se você não fizer certo. Ó, se você... Então a gente já fica sendo punido, já fica sendo induzido ao medo, né? A gente fica ali, ó, acuado igual um bicho. E o bicho, quando fica acuado, o que acontece, gente? O bicho, quando ele fica acuado, ele tem 2 ações. Ou ele vai para cima e avança, ou ele foge. Mas nós não somos bichos. Não somos animais racionais. Conversar, dialogar, educar, para que a gente consiga evitar grandes males. E no livro dos Espíritos está lá, né? A gente precisa educar para reformar o homem. E aí não terá mais necessidade dessas leis tão rigorosas. Alguns julgamentos na nossa história que foram, né, na atualidade considerados equivocados. Vários casos, quantas pessoas, gente, morreram condenado, né, morto numa fogueira, porque na época
como aqui o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Nossa, ele foi acusado de ateísmo, onde já se viu com o empenho dos jovens, né? Com a sua filosofia, né? Ele foi condenado. Teve um filósofo que foi o primeiro, Giordano Bruno, lá no final do século XVI, onde foi o primeiro filósofo a afirmar que o universo era infinito. E esse filósofo, ele foi condenado a 7 anos de tortura e ele foi condenado e queimado vivo. Quer dizer, 7 anos de tortura. E por quê? Porque ele afirmou que o universo era infinito. Então, condenado e acusado. E quantas pessoas, e vocês mesmos já passaram por situações onde você foi condenado, julgado por uma coisa que você não fez. E que você falou, poxa vida, eu não fiz isso. Quantos de nós? Não tem uma pessoa aqui que pode dizer, eu nunca fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Todos nós já passamos por isso. E nós temos esse hábito de condenar, né? De julgar os inimigos, aquelas pessoas que a gente julga isso e aquilo. Gente, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Né? Madalena foi lá apedrejada. E Jesus falou o quê? Aquele que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Quem tacou a primeira pedra nela? Quem foi? Todos nós temos pecado, todos nós, de alguma forma, nós temos aí o telhadinho de vidro. Nós temos as nossas dores e o inimigo, aquela pessoa que é antipática, que a gente não gosta, ela também tem as dores dela, ela tem as dificuldades dela. E a gente não olha com compaixão, né? Se tem alguém que está julgando uma pessoa que eu gosto, que eu amo, eu vou em defesa dessa pessoa. Uma mãe, quando tem alguém falando mal do seu filho, acusando seu filho, o que essa mãe faz? Rapidamente ela corre em defesa desse filho. Meu filho não, minha filha não. Você não vai falar mal do meu filho não. A gente defende com unhas e dentes aquele filho. Agora, se é uma pessoa que a gente não tem simpatia e alguém fala mal, aí a gente, junta com a outra para falar mal. Eita, vamos tacar lenha. É mesmo, né? Nossa, você viu aquela mulher? Pelo amor de Deus. Nossa. E aí a gente julga e ajuda a outra pessoa a julgar. E aí, olha só o que nós estamos fazendo. Somos dignos nesse momento? Não temos essa dignidade, não temos essa moral de ficar julgando as pessoas. E por que a gente julga? Porque nesse momento a gente sai, né, da nossa consciência, a gente liga no automático e a gente faz o que todo mundo faz. O que todo mundo faz. É exatamente esse ato, né, de acusação. Nós precisamos sim reprimir o mal, é o nosso dever. Censurar o mal também. Mas olha só, censurar o mal, reprimir o mal é o nosso dever, mas não as criaturas. A atitude, por exemplo, nós podemos, de repente a pessoa, ela condena a prostituição, né? Olha, é um ato imoral, ilegal, né? A pessoa pode até fazer isso, do ponto de vista dela, mas a prostituta, quem é você para julgar essa mulher? Você sabe da história dela? Você sabe do sofrimento dela e por que ela foi levada à prostituição? Você acha que uma menina que é bem cuidada, que tem pais que acolhem, que educa, que orienta, né? Ela vai para a prostituição? É fácil uma noite aí ficar com 10, 20 homens, né? Nós temos um templo sagrado. No nosso corpo só deve tocar pessoas que nos respeitam, pessoas que acham e que sentem que nós temos dignidade. A prostituta está lá, um objeto, um pedaço de carne. Então, ela é digna de compaixão. Então, a gente vai condenar o mal, a gente vai reprimir o mal, mas não devemos julgar
né? E reprimir a criatura. Criatura porque ela veio de Deus. E todos nós somos, perante o nosso Pai, todos somos irmãos. Somos iguais perante Deus. Ou não? Tem alguém aqui melhor que o outro? Não tem. Não somos. Não tem ninguém aqui um melhor que o outro. Perante o Pai, somos todos iguais. Então, nós devemos, sim, através do nosso exemplo, educar. Educar quem está do nosso lado, os nossos filhos, o exemplo. Uma criança, ela não vai fazer o que você fala. A criança vai fazer o que você faz. Ela observa, né? Olha, você não pode comer isso, mas você come. Menino, você não pode falar palavrão, mas você fala. Ué, qual o sentido, né, de fazer isso? Você não pode ser violento. E de repente lá o marido está batendo na esposa. Como assim? Então, nós temos que ser exemplos das pessoas que estão perto da gente. Só isso. Às vezes não precisa nem falar, sendo exemplo. Julgar o próximo. Toda opinião ou juízo emitido por nós, assim como nossas tendências ou pensamentos julgadores, estão sedimentados em experiências passadas. São resultados de uma série de conhecimentos que nós adquirimos desde a infância e também de vivências pregressas, né, das outras vidas. Então, gente, quando a gente emite uma opinião, né, isso é muito exclusivo, isso é nosso, isso é muito nosso. E quando você vivencia essas experiências, se você teve uma infância onde você viveu na violência, você acha que a violência é normal. Se você viveu e foi criado num ambiente onde tinha muitos palavrões, para você isso é normal, né? Então, de repente, você vai num outro ambiente que você fala, nossa, isso aqui não é nada parecido comigo. Por quê? Aí você vai falar, então é certo, né, ser violento, falar palavrão? Para aquela pessoa que vivenciou aquilo, é. Então ela não vai julgar. Agora, para aquela que nunca vivenciou aquilo, não é. Então, nós adquirimos conhecimentos, valores, trouxemos valores diferentes de todas as famílias aqui. Cada família criou de uma forma, educou de uma forma. Uns educou na surra, outros no grito, outros no tapa, outros com exemplo, com leitura, com estudo. Olha só, olha como é variado a forma como fomos criados. Então, nós vamos ter o mesmo tipo de opinião? Não vamos ter. Então, nesse momento, quando a gente for, né, expressar esse julgamento, lembra que esse julgamento é muito próprio meu. Existe a minha verdade e existe a verdade do outro. E cada um tem a sua verdade do seu ângulo de vista, do seu ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Se eu pegar aqui essas folhas, tem uma folha aqui em branco? Não tem. Eu queria pegar aqui. Tá aqui, eu estou estática, vou perguntar assim, o que vocês estão vendo do verso da folha aqui que eu estou lendo? Os recados. Os recados. Mas está escrito à mão? Impresso. Então, aí eu vou dizer, não, o que eu estou vendo aqui está escrito à mão. Você está digitado? Digitado. Tá? Não está digitado, está escrito à mão. Quem está falando a verdade aqui? O Alessandro ou a Gil ou vocês aí? Quer dizer, vai falar assim, não, Gil, você está louca. Aqui está datilografado no meu tempo, hein, gente? Digitado. Não, foi uma digitação. Aí o que vocês vão falar? A Gil está errada e o Alessandro está certo, porque nós estamos vendo o que o Alessandro está vendo, certo? Tem aqui uma folha de fundo digitada. E eu vou falar, não, todos vocês estão errados, eu que estou certa porque está escrito. Qual é a verdade absoluta?
nenhum de nós temos uma verdade absoluta, porque tem o ponto de vista de vocês, a verdade que vocês veem, que vocês sentem, e tem a minha verdade, porque eu estou vendo uma folha escrita à mão. E aí os conflitos acontecem, eu vou julgar e eu vou condenar mesmo, né? A Gilciane é louca porque tem aqui nessa sala umas 80 pessoas e só ela está vendo algo diferente? Pois é, gente. Às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa tem a verdade dela sobre tudo que ela viveu, todas as experiências, todos os traumas, todas as frustrações, todas as perdas, que foi só dela. Às vezes aqui todos nós tivemos pai, mãe, tivemos uma casa para morar. Tem alguém aqui que já morou na rua? Tem alguém aqui que já morou na rua? Pois é, nenhum de nós moramos na rua. Mas podia ter aqui, de repente, um dependente químico que já esteve em situação de rua e já morou por alguns meses ou anos na rua, dormindo lá na calçada. A gente sabe o que é dormir numa calçada numa noite de frio, de chuva? Nós não sabemos, mas nós condenamos. Olha, é marginal, é bandido. Gente, quando eu fiz o meu curso de terapias, eu não queria fazer o estágio, porque eu fui o primeiro dia lá no Projeto Mudar, lá em São Paulo, isso há quase 20 anos atrás. E eu falei assim para a professora lá, para a coordenadora, eu não vou fazer massagem, nem acupuntura em morador de rua. Eu julguei, já condenei. Falei para a Sandra, professora, eu não vou fazer esse estágio, porque eu não vou tocar essas pessoas sujas, essas pessoas que moram na rua, porque eu nunca tinha tido contato com elas. Aí a professora na época falou assim, Gil, se você quiser o seu certificado, você vai sim. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir. Aí ela vai tomar floral, né? Engolir, né? E falei, deixa eu ter que ir, eu vou. Oh, gente, que experiência maravilhosa. Projeto Mudar me mudou. Conversar com aqueles moradores de rua, em situação de rua. Tinha empresários ali, pessoas cultas em situação de rua, não usava droga, nem bebia, estava em situação de rua. Às vezes a pessoa espanou e eu ia me deixar, pelo meu preconceito, pelo meu julgamento, de ter essa experiência valiosa, né? Então eu falei, Gil, pega leve, para. Mas o julgamento, ver uma pessoa com tatuagem, bandido, antigamente, né? Pai e mãe já colocava, gente preta é bandido. Gente, eu sou preta, minha mãe é branca, mas minha mãe não gosta de preto. Meu pai era moreno, igual eu. Aí falava assim, gente, olha o preconceito. E às vezes você vê uma pessoa linda, maravilhosa, às vezes ela rouba. E às vezes tem um pretinho ali, né? Fala assim, olha, cuidado, ó. Cuidado aí a sua carteira, né? Gente, nós julgamos demais. Então a gente cai dentro da nossa real, a gente abaixa essa frequência de querer atacar, para a gente expandir a nossa consciência de aprender com o outro, de se colocar no lugar do outro fazendo o quê? A empatia. O outro também sofre, o outro também sente dor. O outro não é esse bicho cabeludo que você pintou, não. Porque muitas vezes, se alguém conversar com você e perguntar do seu inimigo, é como se fosse o capeta encarnado na terra. Vai conversar com aquela pessoa, você fala assim, pô, ela não é desse jeito. Por quê? Porque eu já julguei, eu já condenei, já dei sentença para aquela pessoa. Ela é culpada, está condenada. Então, vamos parar e vamos refletir nesse momento. Uma outra coisa importante, eu falei das leis naturais e falei das leis humanas, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, tá assim:
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? A resposta é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos. Gente, nós queremos fazer caridade. E houve um tempo atrás aí de uma palestrante falando que quando a gente vem a um centro espírita, a gente não faz caridade. Não. No centro espírita a gente não faz caridade. Aqui é uma escola para você aprender a fazer a caridade. A caridade você vai fazer na sua vida, dentro da sua casa, com as pessoas que convivem com você. A verdadeira caridade é a prática lá fora. Aqui é a escola que você vem aprender. Então aqui é a escola. Você vem, ouve as palestras, toma passe, se fortalece. E quando você sai lá fora, agora eu vou atuar. E a caridade, ela é feita de coração. Se você estiver fazendo alguma coisa, xingando, blasfemando, você não está fazendo caridade. Ai, que raiva, ai, que droga, ai, que isso. Parou. Para de reclamar. Faz de coração. Você vem no centro espírita, vem de coração. Eu vou lá aprender para eu colocar em prática na minha vida, para eu me melhorar como pessoa. Se você vem porque você está sendo obrigado, é delicado. Infelizmente, às vezes, né, a gente arrasta por amar demais. Nos trabalhos de apometria aqui embaixo, e eu aprendi com o tempo, são 16 anos nos trabalhos apométricos, da mulher querer levar o marido para tratamento espiritual. Não, ele tem que fazer um tratamento que ele bebe. Não, ele tem que fazer um tratamento que está possuído. Não, eu tenho que levar. Não, você tem que ir. Gente, a pessoa não quer. Mas aí vem, amarrado em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus o ser vem. Falou, eu vou, porque senão essa mulher vai ficar pior do que eu vou na marra. Vem com aquele bico do tamanho do elefante. Chega aqui, quantos chegaram aí na porta foram embora? A mulher fica calada de tacho, né? Filho, não, porque você está muito atentado. Você deve ter algum obsessor perto de você. Você tem que ir. Gente, isso tem que ser de dentro para fora, né? A pessoa, você vai sugerir que ela faça um tratamento espiritual. E olha, se essa pessoa que está na sua casa, ela é difícil, ela é delicada, seja o exemplo, se torne uma pessoa melhor, seja mais paciente. Aí ela vai falar assim, eu quero, onde que é que você está indo? Você está diferente, né? Quero ir lá ver o que está, por que você mudou tanto? Aí a pessoa vem. Então, a gente para de julgar, porque a gente julga e traz, né? Através da condenação, a pessoa já fica ali rotulada. Tem mais minutinho? Tá acabando. Rapidinho, só para finalizar aqui. Então, gente, fora da caridade não há salvação. Eu vou começar a vigiar, porque às vezes a gente está ali, nível de pensamento, eu já estou julgando, eu já estou condenando. Aí você fala, mente, acalma, fica tranquilo, para com isso. Ô coisa feia, faz isso aí com você. Fala assim, nossa, não tem ninguém vendo, é só você, a sua consciência e Deus. Fala, coisa feia, você está julgando, olha lá a palestra que você ouviu, melhor, hein? Você não quer um ano melhor? Então fica melhor, hein? E é isso, gente. É lição todo dia e que a gente possa levar essas lições para o nosso dia a dia e praticar só um pouquinho, só um pouquinho. A gente não vai conseguir nessa encarnação a perfeição. Aqui é um mundo de provas e expiações, não. Já estamos na regeneração. Então, que a gente possa ter paciência com a gente e aprender um pouquinho a cada dia. Só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer por essa noite. Vamos agradecer aos espíritos de luz, a toda a equipe que já está aqui, né, atuando em cada um, que já está lá na sala de passe. Que cada um receba de verdade o que veio aqui essa noite buscar.
aliviando as suas dores físicas, morais, emocionais e espirituais. Que possamos levar para a nossa casa, para a nossa vida, um pouco de esperança e fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou falar rapidinho um pouco sobre a apometria, que é o trabalho que nós fazemos às segundas-feiras aqui na parte de baixo do centro. Quem precisar passar pela apometria, o que é a apometria? É um tratamento espiritual profundo. Trabalha desobsessão, vidas passadas, tira nós. Quando você vê que a tua vida enroscou de um jeito e que não destrava. Eu não vou falar que a apometria cura tudo, não, mas ela ajuda muito a você tirar esses nós que estão aí, tá? Então, na recepção eu vou deixar o meu WhatsApp, vocês mandam mensagem com o nome completo e o que vocês querem tratar, que eu vou fazer o agendamento. Eu só tenho vaga para final de fevereiro, não tenho mais vaga para esse ano, nem para janeiro, nem para o começo de fevereiro. Mas é um tratamento que eu super indico. Já vi pessoas se curarem de câncer. A apometria não curou o câncer, a pessoa se curou de câncer. Eu já vi pessoas saírem da depressão profunda, já vi pessoas melhorar de dores crônicas no corpo, de insônia, porque elas praticaram a fé, a reforma íntima, e elas acreditaram que elas poderiam sim melhorar. Só não tem jeito quando a pessoa morre, né? Morre o corpo físico, não dá para ressuscitar o corpo físico. Mas tem jeito para tudo. Fundo de poço tem mola. Você bateu lá embaixo, você não tem mais para onde ir, você vai subir, não tem mais jeito. E assim, a gente tem que se unir com várias possibilidades e ferramentas para a gente estar melhor, né? Então, eu estou lá embaixo, quando eu estou lá na palestra, eu falo, gente, busca o alimento espiritual. Lá embaixo não é religião, lá é um tratamento espiritual. Eu falei, mas tem o centro e o Sim Fabiano, todas as terças-feiras, que tem palestra e tem passe. Alimento espiritual, não precisa agendar. É só colocar disciplina aí, uma vez por semana. Né? Não é aquela coisa do fanatismo de estar todo dia no centro, estar todo dia na igreja. Mas vocês precisam buscar esse alimento que vai engrandecer demais a sua essência, tá bom? E é só isso, por hoje é só. Obrigada.